Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o batismo. E o batismo é algo interessante, porque ele não surge na época de Jesus. O batismo já tinha uma representação dele no Antigo Testamento. Quando Deus institui o tabernáculo ali e dá ordenanças a Arão e a Moisés, o Senhor estabelece um tipo de uma figura do que viria lá na frente, que era o batismo. Era um ritual de purificação através da água também. E esse ritual, como que funcionava, né? Existia uma novilha vermelha, era um boi que tinha uma coloração dos pelos dele avermelhados, e essa novilha está extinta. Só que há uns anos, acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos assim, o povo de Israel conseguiu replicar essa novilha, né, através geneticamente aí, eles conseguiram trazer novamente uma novilha com a pelagem vermelha, que estava extinta há mais de 2.000 anos. É interessante demais. E aí eles pegavam essa novilha, queimavam ela inteira, e as cinzas dela era misturado com água. E essa água era aspergida através de um galinho de isopo. Isopo é uma plantinha com pétalas porosas, rugosas, que aí eles enfiavam na água, ela absorvia um pouco de água, aí eles aspergiam com água, essa água de cinzas de novilha, nos objetos e nas pessoas que passavam por esse ritual de purificação. E esse ritual, normalmente ele estava ligado à morte. Tudo que tinha tocado em algo morto, que tinha contato com algo que tivesse passado por maldição ou qualquer coisa do tipo, era aspergida essa água e aí estava novamente purificado. Era até interessante na questão dos objetos, que quando o povo de Israel guerreasse com outra nação, que era uma nação pagã, né, que não temia a Deus, quando eles guerreassem, eles poderiam pegar os despojos dessas nações, todos os objetos de valor, e trazer para o meio do acampamento. Só que eles precisavam pegar esses objetos, passar primeiro pelo fogo, o objeto que aguentasse, né, o calor do fogo sem se deteriorar, passava pelo fogo, aí depois aspergia essa água da purificação. O que não aguentasse passar pelo fogo, só precisava aspergir a água e já estava purificado. E é um exemplo do batismo. A gente passa por esse ritual de imersão na água, de purificação, para o perdão dos pecados, né? Um ritual de um novo nascimento, onde a gente deixa para trás nossa vida pecaminosa, de maldição, separação com Deus, e renasce para uma nova vida com Cristo, consagrada ao Senhor. E o interessante do batismo é a simbologia da água. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia vai falar que um soldado corta a lateral aqui do corpo de Jesus e dali sai água e sangue. E água e sangue são duas representações de vida. A palavra do Senhor vai dizer que no sangue está a vida de todo ser humano, de todos os animais. O sangue é proibido para alimentação. Nós, cristãos, não podemos comer nada que contenha sangue. Por exemplo, chouriço, molho pardo, qualquer coisa que tenha sangue a gente não pode consumir, porque o Senhor falou que a vida está no sangue. E a água também é uma simbologia da vida. Quando Deus cria o planeta Terra e todas as coisas que existem, a gente vai ver que a água já existia. A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é dali que Deus começa a construir o mundo da maneira que a gente enxerga. Mas a água já estava ali presente. A água, os cientistas descobriram, né, que a água é mais antiga do que o próprio planeta Terra. A água que a gente bebe, a água que a gente vê na torneira aí, é mais antiga do que o planeta Terra. A gente deixa essa terra e a água fica. E a água estava lá desde o início. E é interessante, se a gente for pensar no lado espiritual, que essa água, né, que é tão antiga que a gente não sabe datar qual a idade dela, né, a Bíblia vai falar que a água vem do trono de Deus, né, a água vem da representação do Senhor. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 22, diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tem várias passagens que falam sobre isso. Ezequiel fala que o profeta vê um rio vindo do trono de Deus, que entrava ao templo e trazia vida a todas as coisas, né? Então a gente vê uma representação da água trazendo vida. A água como sendo algo
vinda de Deus e trazendo vida para nós, né? Então, creio que Deus já escolheu a água, porque a água é o princípio de todas as coisas. E o homem é formado do barro. Barro é terra misturada com água, né? A gente vem do solo e da água, e a água vem de Deus. Né? E aí a gente vê, por exemplo, em Números 31, 33, diz assim: tudo que resiste ao fogo será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro, e em seguida os objetos serão purificados pela água. Então a gente precisa passar por essa água da purificação. A Bíblia vai falar que o povo de Israel foi batizado através do mar e através da nuvem. E o exemplo disso é porque o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, entre duas colunas de água, né? Que Deus abre o mar e eles passam entre duas colunas de água, e durante o deserto Deus cobre o povo com uma nuvem que guiava eles pelo deserto. Então o povo de Israel é passado pela nuvem e pelo mar, né? E ali a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que eles são batizados através da nuvem. De Hebreus não, o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Vou ler para vocês. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. É uma referência essa passagem aqui, porque Moisés tira a água da rocha, e todo o povo bebe dessa água que vinha da rocha lá no deserto, né? Então essa pedra, essa rocha era um exemplo espiritual de Cristo, que todos nós beberíamos de Cristo futuramente. E é interessante essa parte da água também, porque a gente vai ver Jesus falando para a mulher samaritana, né? Se você beber desta água que está no poço, você vai ter sede novamente. Mas se você beber a água que eu tenho, é a água viva dela, se você tomar, você não vai ter mais sede. Então a gente vê que tem uma representação espiritual na água, que Deus escolhe esse elemento porque ele figura a vida, né? A saciedade, algo que vem do trono do próprio Deus. E tem várias passagens, né, que falam a importância do batismo, e eu queria deixar essa breve explicação para você, te incentivando a batizar, a passar pela imersão das águas, seja também por aspersão, porque a gente já viu que no Antigo Testamento também tinha esse método de aspersão. No Novo Testamento, a gente vê o significado da palavra batismo, é imersão na água. Mas eu creio que não é pelo jogar ou pelo mergulhar, a questão é a cerimônia de purificação, passando pela água, entendendo que a água vem de Deus, a água é um símbolo que Deus escolheu para a vida, e Jesus é a própria água viva, que vem dos céus, né, e vem nos saciar. Então que você seja purificado, que você escolha passar pelo ritual de que o Senhor instituiu, que é o batismo, e participar das cerimônias que o Senhor instituiu também, como a ceia. Tá bom? Fica na paz. Até a próxima.